Qual a sua motivação? De quem você quer reconhecimento? Olá, espero que você esteja bem. Nós estamos aqui mais uma vez para darmos continuidade a 1 Tessalonicenses capítulo 2, mas antes é necessário que a gente faça aqui alguns pedidos. Então, o primeiro pedido que queremos fazer é que você não apenas curta, mas compartilhe esse vídeo para com seus amigos e familiares, de tal forma que eles também venham ser edificados por esse pequeno estudo. Pedimos também para que você possa adquirir a Bíblia 365, porque nela você vai ler um capítulo do Antigo Testamento, um capítulo do Novo Testamento, um salmo e um trecho de Provérbios. E outro pedido que fazemos é para que você participe de pelo menos um dos estudos que disponibilizamos ali na igreja. Então, às segundas-feiras, às 15 horas, estamos lendo o Sermão do Monte com John Stott. Às 20 horas, temos o Panorama Bíblico e estamos estudando o livro de Gálatas. Na quarta-feira, às 19 horas, temos estudado o Sermão do Monte. Na quinta-feira, às 14 e às 20 horas, temos estudado o livro de Atos. E aos domingos, nós temos a nossa escola bíblica. Então, às 8h30 da manhã, nós temos estudado 1 Pedro e às 17 horas o Evangelho de Mateus. Então, venha participar, porque certamente você será edificado e vai adquirir mais conhecimento a respeito do Senhor e da sua palavra. E diante desses pedidos, então, vamos para o texto 1 Tessalonicenses, capítulo 2. Eu quero compartilhar com vocês a partir do versículo 5, que diz: vocês bem sabem que a nossa palavra nunca foi de bajulação, nem de pretexto para ganância. Deus é testemunha. Nem buscamos reconhecimento humano, quer de vocês, quer de outros. Embora, como apóstolos de Cristo, pudéssemos ter sido um peso, fomos bondosos quando estávamos entre vocês, como uma mãe que cuida dos próprios filhos. Sentindo, assim, tanta afeição, decidimos dar a vocês não somente o Evangelho de Deus, mas também a nossa própria vida, porque vocês se tornaram muito amados por nós. Irmãos, certamente vocês se lembram do nosso trabalho esgotante e da nossa fadiga. Trabalhamos noite e dia para não sermos pesados a ninguém enquanto pregávamos o Evangelho de Deus a vocês. Então, aqui agora, Paulo começa esse capítulo ainda falando a respeito de como foi a chegada dele lá na cidade de Tessalônica e essa perseguição que a igreja sofreu ali por causa da palavra do Senhor. E isso nós falamos um pouco no vídeo de ontem, onde tratamos do capítulo 1 de 1 Tessalonicenses. Mas agora Paulo vai falar que o que ele falou, ele não estava querendo bajular ninguém. O que ele tem falado, então, não é para bajulação, não é por ganância, não é assim? Deus conhece o coração dele, sabe das intenções dele. Ele não busca conhecimento, reconhecimento humano. Então, essa informação é muito importante porque quando nós falamos de alguns irmãos que são exemplos para nós, falamos com qual motivação? Que não apenas a de exaltar o nosso Deus pelo que Ele tem feito na vida desses irmãos. E isso também nos leva a pensar com relação às palavras que pregamos, as palavras que usamos nas nossas pregações. O que nós temos levado da palavra do Senhor para as pessoas. Porque muitas vezes, talvez, nós nos sentimos constrangidos de falar algumas coisas que a Bíblia fala com medo do que as pessoas vão pensar. E o que nós falamos, nós precisamos entender que é o que vem da palavra de Deus. A palavra vai falar que é o Espírito Santo que vai nos lembrar do que nós precisamos falar. Então, se somos guiados pelo Espírito Santo, é Ele que nos diz o que devemos falar, para quem devemos falar e até mesmo como devemos falar.
A gente tem noção de que a palavra de Deus confronta o homem natural. Nós que somos espirituais, somos tantas vezes confrontados pela palavra de Deus, mas entendendo que Deus corrige o filho que ama, mas o ser humano natural, ele não vai entender assim, e por isso vamos deixar de falar, ou vamos falar parte da palavra com medo do que as pessoas possam pensar e fazer. A igreja, desde o início, foi perseguida justamente por causa disso. Porque a palavra de Deus nos confronta, mas nós espirituais sabemos que nos confronta, somos exortados, Deus nos corrige, porque Ele corrige o filho que Ele ama. Agora, as pessoas naturais não vão entender isso, vão entender como uma afronta, mas não é porque eles podem vir a sentir isso, e certamente é isso que sentirão, que nós vamos deixar de falar. Então a gente viu no capítulo anterior que eles eram perseguidos. A igreja que surgiu ali, as pessoas que foram se convertendo ali e começaram a pregar ali, tiveram prejuízo, inclusive econômico, que é o que a gente falou quando você olha lá, então, em Atos capítulo 17, lá no versículo 8 e 9, que vai falar a respeito de Jason tendo que pagar uma multa pelo que ele estava falando. Mas nós não estamos querendo bajulação humana. Muito pelo contrário, nós queremos falar de Cristo. E Paulo vai falar que ele sente tanta afeição, versículo 8, né, assim? Ele sentindo assim tanta afeição, decidimos dar a vocês não somente o Evangelho de Deus, mas também a nossa própria vida, porque vocês se tornaram muito amados por nós. Então, até onde nós estamos dispostos a nos dar, a nos doar em favor dos irmãos e em favor daqueles que ainda haverão de ser irmãos, né? Que ainda não são, que ainda, como diz Paulo lá em Romanos capítulo 5, 10, né? Que eram inimigos de Deus, né? Ainda não se tornaram amigos de Deus. Então, até onde nós estamos dispostos a ir em favor dessas pessoas, pela salvação dela, para que, como terminou o capítulo 1, no último versículo aqui de Tessalonicenses 1, no último versículo, para fugirem da ira de Deus, porque essa ira virá. Então, até onde nós estamos dispostos a ir por causa disso, em favor dos irmãos, por amor aos irmãos, para a salvação desses irmãos. Porque nós precisamos rever então a nossa postura e a nossa forma de falar e a nossa forma de agir, e às vezes também precisamos rever o quanto nós temos de conhecimento, porque não tem como a gente falar daquilo que a gente não conhece. A nossa fala tem que ser baseada no conhecimento que temos do Senhor. Conhecimento que temos do Senhor. Aquilo que Ele tem nos revelado. A palavra dEle que Ele tem nos revelado. Então, os falsos pastores, eles vão querer essa bajulação. Os falsos pastores, eles vão querer esse reconhecimento humano. Mas nós, cristãos verdadeiros, nós que fomos lavados e remidos no sangue do Cordeiro e que temos intimidade com esse Cordeiro, nós sabemos qual que é a nossa motivação. A nossa motivação, e a gente sempre fala a respeito disso quando falamos do Evangelho, a nossa motivação tem que ser de gratidão. O que fazemos, tudo o que fazemos, nossa motivação tem que ser gratidão. Gratidão pelo que Jesus fez por nós, ali na cruz do Calvário, onde Ele entregou a vida dEle. E o sacrifício dEle é suficiente para nos salvar, de tal forma que a gente não consegue acrescentar nada na nossa salvação. Por isso o que fazemos e como fazemos
nada mais é do que gratidão. Então, que você venha pensar a respeito disso. Qual que é a sua motivação? E de quem você espera reconhecimento? Que o Senhor te abençoe.